época das Cruzadas, né, que a Igreja Católica fez, da Inquisição, onde mataram milhares e milhares de cristãos que não seguiam a Igreja Católica. A época dos primeiros cristãos da era patrística, né, dos pais da Igreja, onde muitos deles foram entregues ali no Coliseu para serem mortos por leões, mortos de formas terríveis, queimado na fogueira. Então, tudo isso aconteceu, né, durante o martírio, né, durante a época de Hitler, que todos aqueles judeus foram mortos de forma terrível, e durante outros períodos da história da igreja existiram muitas perseguições. Por causa de quê? Por causa do nome de Jesus. Todas as pessoas que se diziam cristãos verdadeiros, que falavam do evangelho, que falavam de Jesus, que falavam sobre essa palavra, eles eram perseguidos, odiados. Essa é a palavra melhor para ser usada. E eu digo para vocês com todas as letras que hoje não é diferente. As pessoas que realmente são cristãos, que realmente decidem viver uma vida voltada para a palavra, que decidem usar de justiça na sua vida, que decidem abandonar esse mundo para viver de forma como a palavra de Deus diz, elas são confrontadas todo o tempo e elas são perseguidas todo o tempo. Aonde quer que a gente esteja, quando a gente se diz cristãos e a gente decide viver uma vida de santidade, e a gente decide viver uma vida separada para Deus, e a gente decide ter atitudes diferenciadas no nosso dia a dia, nós somos perseguidos, porque a gente não está no sistema desse mundo, porque a gente não jaz no maligno junto com esse mundo. Então, automaticamente, nós somos perseguidos, nós somos odiados. Essa é a palavra que Jesus usa aqui para nós. E essa palavra odiado que Jesus usa para nós, ó, na sequência aí do versículo 9, sereis odiados de todas as nações. Essa palavra odiado é simplesmente, queridos, detestado, perseguido com ódio. É isso que significa essa palavra. Então, os cristãos verdadeiros, eles geralmente, ou Jesus está dizendo que aconteceria, seriam odiados, seriam detestados, seriam perseguidos com ódio. E é isso que aconteceu desde a igreja primitiva, e é isso que vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Nós vamos ver isso de forma muito clara durante todo esse estudo. A gente vai perceber que a igreja dos últimos dias, ela também vai ser perseguida tanto quanto a igreja do primeiro século, ok? Nós vamos perceber isso dentro da própria palavra de Deus. Então Jesus diz assim, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então falou de Jesus, falou dessa palavra, decidiu viver uma vida diferente do sistema do mundo, do reino das trevas, você vai ser odiado, perseguido com ódio. Então esse foi um dos tópicos que eu coloquei aqui também. Então, sereis atribulados, sereis mortos, sereis odiados por todas as nações, por todas as etnias, por causa do nome de Jesus. Então esse é um outro tópico que Jesus levanta aqui para nós, que vai acontecer nesse período do princípio das dores, ok? Versículo 10. Nesse tempo, qual tempo? Nesse tempo que vocês estão vivendo, que é o princípio das dores, que é esse momento que eu estou explicando para vocês que vai acontecer. Porque, vamos voltar para vocês entenderem, olha o discurso de Jesus. Lá no início desse capítulo que a gente acabou de ler, quais foram as 3 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus? Jesus, o senhor falou que vai ser derrubado o templo, que não vai sobrar pedra sobre pedra. Quando é que isso vai acontecer? Fora isso, eles perguntaram, Jesus, qual o sinal da tua vinda? Quais vão ser os sinais do teu retorno, da sua segunda vinda? E qual vai ser os sinais da consumação dos séculos, do final dos tempos? E Jesus então começa a falar para eles, a ensinar para eles, eu brinco que esse capítulo, ele é tão profundo e ele é tão maravilhoso de Jesus, que Jesus dá um resumão para nós de escatologia aqui.
Se a gente pegasse só o capítulo 24 e 25 de Mateus e falasse esses são os versículos para a gente entender sobre escatologia, nós já teríamos praticamente tudo que a gente precisa saber como cristão para saber o que vai acontecer nos últimos tempos. Jesus faz um resumo extremamente profundo do que vai acontecer nos últimos tempos, de quais são os sinais, né, para a sua vinda, para a sua segunda vinda, ok? Então ele diz assim, nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Alguma correlação com aquilo que a gente vê hoje? Ou vocês acham que Jesus estava falando isso para os discípulos e aconteceu ali na época deles e ficou lá na época dos apóstolos, dos discípulos? Isso não acontece mais hoje? Para vocês isso aqui ficou no passado, né? Nós estamos vivendo uma outra época, um outro momento da história. O que vocês acham? Durante todo o estudo de escatologia, queridos, nós vamos perceber uma coisa fantástica dentro da palavra de Deus, que os teólogos chamam de como se a palavra de Deus já se cumpriu e ainda vai se cumprir. Eles têm um termo lá na teologia que eu não vou lembrar aqui agora, já ouvi esse termo, mas não vou lembrar ele agora e nem vou tentar lembrar. Se alguém souber e quiser falar, pode falar. Então eles falam que a maioria, né, dos versículos que ainda vão se cumprir, das profecias que ainda vão se cumprir, elas já tiveram o seu cumprimento em algum momento da história, dentro ali da palavra de Deus, mas elas são tão atemporais que a gente percebe e vê que elas estão se cumprindo e vão se cumprir. Então é como se Jesus estivesse dizendo literalmente, nesse tempo dos discípulos aqui, que ele está dizendo para eles isso vai acontecer não muito tempo depois, porque assim que Jesus morre e é levado aos céus depois de ressurreto, eles começam já a sofrer esse princípio das dores. Então tudo já começa a acontecer ali naquele período do primeiro século, da primeira igreja. Só que isso não para a partir do momento em que esses primeiros discípulos morrem. Não, a história da igreja, a história do povo de Deus, ela vai se desenrolando durante esses 2000 anos que já se passaram, desde que Jesus faz esse sermão ali no Monte das Oliveiras junto com seus discípulos, e as coisas continuam acontecendo da mesma maneira. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então é como se lá já se cumpriu isso, eles já sentiram na pele essa perseguição, eles já tiveram todos esses sinais aqui que Jesus diz que aconteceria, mas Jesus não voltou. E nós estamos hoje aqui estudando essa mesma palavra, e se nós olharmos para trás, nós vamos ver vários períodos da igreja em que isso acontece, e nós percebemos isso ainda hoje, e isso vai se intensificar daqui para frente até a volta de Jesus, até realmente a volta de Jesus na terra. Então nós vamos perceber que a palavra, ela é totalmente atemporal. Ela não se fixa em um só tempo. É como se Jesus, ele realmente profetizasse de forma tão ampla, a voz dele alcançasse milhares de anos à frente, mas ao mesmo tempo ali naquele momento também. Então, os teólogos têm um termo para usar para esse tipo de profecia, eu não vou lembrar como eu falei para vocês, mas isso existe em vários versículos, nós vamos perceber isso, e eu vou alertar isso para vocês, mostrando que já aconteceu, mas que ainda também vai acontecer de novo. Vamos dizer assim, a palavra ainda vai se cumprir. Então, quando Jesus está dizendo, versículo 10, nesse tempo, qual tempo, Jesus, que o Senhor está falando? No tempo que vocês estão me perguntando que vai acontecer a minha volta, que vai acontecer os sinais para o final dos tempos, em que o templo vai ser totalmente destruído, e eu já vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu anotei aqui porque eu não queria só falar o que significava, mas eu queria ler isso para vocês. E se alguém depois quiser, eu passo isso escrito exatamente. Sabe o que significa essa palavra escandalizar? Qual foi a palavra que Jesus usou?
e no caso aqui o escritor, né, Mateus escreve isso, esse relato de Jesus, ele descreve isso em grego, e a palavra que Jesus usou aqui nesse momento é a palavra em grego escandalizo, tá? De forma escrita diferente, com K, com Z, a pronúncia talvez não seja exatamente essa que eu fiz, mas é a palavra escandalizo, que quer dizer colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo no caminho. Ouçam isso, depois vocês anotam, eu falo de novo. Colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo no caminho sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Seduzir alguém ao pecado. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e a abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Provocar o abandono. Estar ofendido com alguém. Eu vou falar um pouquinho mais, eu só quero falar sobre esse ofendido. E em algum momento eu vou gravar um vídeo, vou gravar uma aula, a gente vai falar sobre esse assunto, porque essa palavra, ela tem um significado tão forte, queridos, a respeito do que Jesus estava querendo dizer quando ele falou essa palavra escandalizar, quando ele usou esse termo no grego, escandalizo. E quando eu olho para isso aqui, estar ofendido com alguém. Essa palavra ofender, ofendido, é algo que no nosso século, no século 21, mais as pessoas têm sentido. Se nós traduzíssemos essa palavra para o termo que a gente ouve as pessoas falando hoje em dia, é o chamado mimimi. Vocês já ouviram esse termo no século 21? É o chamado crente mimimi, que é o quê? A maioria das pessoas, e não só os cristãos, porque agora eu vou generalizar, que é o que essa palavra está querendo dizer, a maioria das pessoas se ofendem. Olha só o que a palavra de Deus estava dizendo aqui, Jesus falando com os seus discípulos, e a gente vê isso claramente hoje ainda. As pessoas se ofendem quando a gente vira para elas e diz: meu irmão, você está pecando. Meu irmão, se arrependa. Meu irmão, saia dessa situação de erro. Quando a gente vira para uma pessoa que não é convertida, que não nasceu de novo, e nós dizemos para ela: Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Sabe o que a pessoa vira para nós e diz? Quem falou para você, quem te dá o direito de dizer que eu sou um pecador? Como é que você avalia isso? Quer dizer que você é santo e eu sou pecador? Quer dizer que você vai para o céu e eu vou para o inferno? É isso que vocês ouvem também ou só eu que ouço isso? É isso que a gente vê quando a gente publica um versículo bíblico e as pessoas começam a atacar embaixo nos comentários, né? Dizendo assim: ah, esses crentes são tudo louco, que mané dilúvio, que mané Jesus voltando. Me desculpa o termo mané aqui, tá? É só uma forma generalizada de falar. Mas o que a gente mais percebe nos últimos tempos, e isso vai só piorar, é essa ofensa que nós sentimos a respeito de Deus. As pessoas se sentem ofendidas quando elas são confrontadas pela palavra. Porque, na verdade, quando a gente lê um versículo bíblico, quando a gente fala da palavra de Deus para alguém, para que ela se arrependa, para que ela saia daquele pecado, para que ela se converta, para que ela mude o rumo da vida dela, quando nós nos sentimos ofendidos, é exatamente isso que que Jesus está falando. As pessoas, elas se sentem ofendidas porque elas acham que elas têm uma justiça própria, de que elas estão corretas, de que elas estão no caminho certo, de que elas não estão indo contra a lei de Deus, de que esse negócio de Bíblia é um negócio que ficou lá atrás, é da época lá de Moisés, pelo amor de Deus, que época que vocês estão? É isso que as pessoas geralmente dizem, ok? Elas ficam ofendidas.
E eu quero dizer para mim, em particular, e para você que está me ouvindo nesse momento, avalie muito bem aquilo que você está sentindo quando a palavra de Deus te confronta a respeito de alguma coisa. Se você acha que o teu pecado, e aí eu tô falando de forma bem geral aqui para nós, se você tem estado... Até tomar água, peraí. Se você tem estado em uma vida medíocre, Elisângela, o que é medíocre? Pelo amor de Deus, você tá me ofendendo já. Não. O que é mediocridade? Mediocridade é viver na média. Nem lá e nem cá. Sabe o crente em cima do muro? É o crente medíocre. É um crente que nem é santo e nem é profano. Nem se converte e nem volta para o mundo. Nem decide ser santo e nem decide ser profano. Nem decide seguir a Bíblia e nem decide seguir o mundo. Ele fica na mediocridade. Ele fica no meio termo. E Deus, quando ele vem com uma palavra nos confrontar e nós achamos que nós temos justiça própria, de que nós não estamos errados, mas é só, eu só tô escondendo tal coisa. Não, mas eu só tô fazendo porque, né? E a gente acha 1 milhão de desculpas para o nosso pecado, porque a gente está sendo confrontado pela palavra, e isso cabe exatamente nessa ofensa que Jesus está dizendo que aconteceria. Então, quando você é confrontado pela palavra e você vem com desculpas, dizendo que o que você está fazendo não está ofendendo a Deus, não está indo contra a palavra, você está caindo dentro desse escandalizo, de se escandalizar, ok? Então, assim, você está talvez colocando uma pedra de tropeço. Vamos voltar aqui? Eu vou voltar no início aqui do que significa escandalizo. Olha isso. Colocar uma pedra de tropeço ou um obstáculo no caminho sobre o qual outro pode tropeçar e cair. Então, o cuidado que o cristão tem que ter é que ele não seja um motivo de escandalizo, de escandalizar, de ser uma pedra de tropeço. Quando nós pregamos perdão, mas você não fala com alguém da sua família que sabe que você é crente, você está escandalizo. Você está sendo uma pedra de tropeço, porque se essa pessoa ouvir sobre perdão, ela vai dizer assim: eu não vou me converter porque a minha parente, a minha amiga, ela não me perdoa e ela se diz crente. Então esse não é o evangelho que eu tenho ouvido, porque eu não tenho visto as pessoas viverem. Tudo que Jesus pregava, primeiro ele vivia. O evangelho é a vida de Deus fluindo através de nós. Isso é o evangelho. Então, se as suas atitudes não são condizentes com aquilo que sai da tua boca como pregação, então nós estamos dentro dessa palavra que Jesus está dizendo. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, ser pedra de tropeço para outros caírem, para outros não se converterem. Então, muito cuidado para que nós estejamos olhando para a palavra e no momento que a palavra de Deus nos confrontar a respeito do nosso pecado, a gente não se ofender. Dizer, não, mas eu tô certa, quem tá errado é fulano, quem tem que se converter é fulano, eu já sou convertido, eu já sou santo. Muito cuidado para você não estar caindo dentro dessa questão do escândalo, ok? De você estar sendo esse escandalizo para outras pessoas caírem. Outra coisa que essa pessoa faz é a pedra de tropeço para que o outro caia. A questão da ofensa, né? Que eu acabei de falar já, deixa eu pegar aqui. Fazer uma pessoa começar, olha isso, presta atenção. Fazer uma pessoa começar a desconfiar e a abandonar alguém que ela deveria confiar e obedecer. Gente, vou falar algo para vocês aqui que eu tenho falado durante essas últimas semanas e essa palavra ela veio falar muito ao meu coração.
Se você não viu ou ouviu alguém falando mal a respeito do próprio evangelho, a respeito do corpo de Cristo, da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se você tem ouvido alguém falar a respeito de situações da igreja que para aquela pessoa está errado, isso é quando você comenta com outra pessoa a respeito dos seus sentimentos, a respeito disso, a respeito desses seus sentimentos de dúvida a respeito do que é ser igreja, a respeito do que é o evangelho, a respeito dos seus líderes, a respeito dos seus pastores, a respeito dos seus irmãos em Cristo, a respeito das pessoas que estão ao seu redor, você cai justamente nessa questão do escandalizo, porque você faz a outra pessoa começar a desconfiar e a abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. E isso eu estou falando de Cristo. Quando você começa a fazer outra pessoa esfriar na fé por causa das suas dificuldades espirituais, por causa da sua fragilidade espiritual, por causa dos seus pecados que às vezes estão ali escondidos, que você não quer abandonar, que você está se sentindo ofendido pela palavra de Deus, você está caindo nesse erro aqui. Você está fazendo a outra pessoa começar a desconfiar de Deus, desconfiar de Jesus, desconfiar do que a palavra de Deus diz. Você, ao invés de estar edificando a pessoa com quem você está falando, você pode estar fazendo ela tropeçar e cair e entrar em escândalo. Ela vai olhar para Jesus de outra maneira, ela vai começar a desconfiar do poder de Deus, ela vai começar a desconfiar do evangelho. Olha isso, queridos, isso é muito sério, isso é muito pertinente para os nossos dias, isso é algo que eu e você precisamos nos preocupar e nos colocar à disposição do Espírito Santo para que ele molde a nossa vida segundo a palavra de Deus e nós sejamos pedra de edificação e não de escândalo, ok? Então acho que ficou claro aí, né? Provocar a pessoa ela abandonar a fé, né? É isso que Jesus está dizendo nesse versículo. Eu só vou terminar esse trechinho aqui até o versículo 14 e a gente volta falando os versículos que eu não falei, mas eu só quero terminar o contexto. Versículo 10, né? Nós estamos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, depois que acontecer tudo isso aqui, ó, tudo isso que Jesus falou e que nós vamos falar um pouquinho mais na próxima aula. Então, o versículo 14 termina, virá o fim. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui, que a gente vai continuar falando sobre esse discurso dele aqui, é que tudo isso que nós estamos lendo e que ele está falando que vai acontecer antes que venha o fim. Então, enquanto todos esses sinais que nós acabamos de ler não acontecer e não se cumprir tudo que Deus quer que aconteça e que é necessário acontecer, não virá o fim. Agora, depois que todos esses sinais acontecerem, então virá o fim. Amém, queridos? Vamos orar. Eu vou pedir. Pastor Marcos hoje está aí online, né? Ô, glória! Agora nós temos alguns pastores, graças a Deus, no grupo que vão poder estar sempre orando por nós para finalizar ou para iniciar. Pastor Marcos, pode fazer essa oração para a gente terminar? Lembrando, se alguém quiser ficar mais um pouquinho aqui comigo na sala, perguntar já alguma coisa sobre o que eu falei na aula, tá bom? Não vamos entrar em outros assuntos ainda, só para não entrar confusão na mente dos irmãos. Então, eu quero que sempre a gente trate do assunto que a gente está falando. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje nessa aula, pode ficar mais um pouquinho, vamos conversar, pode perguntar que eu estou à disposição. Se ficou claro,
e você precise descansar, vocês estão liberados após a oração. Amém, queridos? Pode orar, pastor. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos que passamos, ó Deus, na tua presença, Senhor, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Muito obrigado, ó Deus. Nos desperte, Senhor Deus. Senhor, que nós sejamos chamados à responsabilidade de aprendermos